Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas aí nosso bate-papo hoje sobre marcação de VAD, marcação do código, né? A nossa aula ainda de estratégias aí de preparação. Hoje pela manhã nós tivemos um bate-papo também, onde falei com vocês sobre outras abordagens, né, envolvendo como que funciona a primeira fase, como, na verdade, como funciona a segunda fase, a mudança que a gente tenha de comportamento, respondemos a questões juntos, desenvolvemos ali algumas habilidades de compreensão, seja para interpretar a questão, seja para poder responder adequadamente. E agora, você que não assistiu esse vídeo, não faça isso agora, mantenha aqui sua companhia ao vivo comigo para a gente poder interagir pelo chat, mas depois assista esse vídeo, tá lá como interpretar questões discursivas na segunda fase de Direito Constitucional, ou se você não encontrar, manda para mim uma mensagem lá no meu Instagram, tá aparecendo para você aí na tela, @savio.chalita, manda para mim uma mensagem que eu te encaminho o vídeo para você poder acompanhar, tá bom? Enfim, entrei aqui alguns minutinhos, porque cada momento é uma notícia nova, é uma novidade que nós temos aí nessa preparação de segunda fase, e há pouco fiz um vídeo também falando sobre uma possível anulação em ética profissional, quase que ética constitucional, porque era uma questão que envolvia Constituição eleitoral e também ética profissional, né? Sobre a formação das listas tríplices e sextuplas para a composição tanto do TRF, fruto do 5º Constitucional, quanto o Tribunal Eleitoral. Enfim, nós fizemos ali essa contribuição de nos posicionarmos bastante claro e objetivo para os nossos alunos, para ter aí a posição segura quanto a aspectos jurídicos, né? Enfim, é isso, pessoal. Então, dadas essas considerações iniciais, espero que todos vocês estejam bem, estejam aí como a mais carioca das imobiliárias, que eu não sei o nome, mas está escrito assim aqui no nosso perfil, colocou apostos. Então, que estejamos apostos aí nessa reta de preparação. Meus amigos, nós vamos hoje aqui falar um pouquinho sobre histórico de peças, quais são as peças que costumam cair, vou desenvolver com vocês aqui uma habilidade sobre a identificação das peças, quais são os raciocínios que eu preciso ter na hora de fato estar diante do meu enunciado e saber como trabalhar, tá bom? Então aqui, ó, a Gleice já avisaram, meu nome é Gleice, me chamo Gleice. O nome da imobiliária é isso, né, Gleice? A mais carioca das imobiliárias. Não sei nem dizer de onde é, né? Mais carioca das imobiliárias. Espero que você esteja bem aí também. Eu acredito que seja do Rio de Janeiro, né? Que às vezes não é, pode ser de outra cidade. Depois eu pensei aqui melhor. Enfim, é isso. Vamos lá, pessoal. Eu vou aqui chamar a vinheta com vocês para que a gente possa tratar de alguns temas e de tempo em tempo eu vou interagindo com o chat. Então fique à vontade para mandar a sua dúvida. Esse nosso bate-papo é um bate-papo bem objetivo, mas que nós vamos discutir e vamos desenvolver, como eu disse, habilidades importantes aí para a sua preparação de segunda fase. Tá bom? Obrigado, Amanda, pelo apoio. Obrigado a você que nos acompanha aí ao vivo ou vai assistir depois desse vídeo. Vamos lá. Então, rodando a vinheta para que a gente possa começar falando aqui sobre o histórico de peças. Pessoal, então vejam aqui comigo, eu trouxe para vocês, para que possam em conjunto analisar esse histórico de peças, uma análise global. Nesse intervalo, né, existiram algumas edições de reaplicação de prova. Eu não me lembro agora o ano exato, mas tivemos uma reaplicação em Porto Alegre, tivemos uma em Salvador. Aliás, Salvador foi numa situação tensa, né, numa situação em que uma pessoa possivelmente com artefatos de bomba, graças a Deus era só um risco que não bélico. Estivemos lá, enfim, foi necessário reaplicar a prova. E eu separei aqui então para vocês o histórico de modo global das 39 últimas edições. Nós estamos nos preparando para a 40ª edição, segunda fase da 40ª edição. Então, vou compartilhar aqui com vocês essas 39 edições. Coloquei aí nessa abordagem de tabela. Então, vejam que estão agrupadas aqui, inclusive foi a última peça cobrada no exame 39, o mandado de segurança coletivo. Como o mandado de segurança coletivo e individual, eles são praticamente a mesma peça, né? A alternância que nós temos vai envolver o legitimado ativo, né? Explicar alguma coisa ali da legitimação, enfim, mas a estrutura é idêntica. Então, tanto o mandado de segurança quanto o mandado de injunção,
Vejam que ambos estão aqui na nossa tabela, deixa eu marcar aqui para vocês verem, ó. Mandado de segurança, mandado de injunção. Ambas as ações, né, no caso, ambas remédios constitucionais, elas estão aí concentradas entre individuais e coletivos. Então, mandado de segurança individual e coletivo estão contabilizadas juntos. Mandado de injunção, a mesma coisa. Então, lidera o nosso ranking aí, mandado de segurança, né? Uma ação, um remédio constitucional, muito querido pela banca e outras áreas também, de natureza subsidiária aos outros remédios e que lidera aqui o nosso ranking em termos dessa incidência global, né? Não analisando cronologicamente, embora eu vá fazer uma análise com vocês na sequência dos últimos 6 exames, mas enfim, primeiro lugar, mandado de segurança. Pessoal, um dado interessante, né? Que os dois mandados, seja o mandado de segurança individual e o coletivo, e o mandado de injunção individual e coletivo, ou seja, nós temos aqui 4 peças, ó, individual e coletivo, individual e coletivo. A estrutura deles é muito semelhante, né? Ou seja, nós temos 4 peças que podem ser reduzidas a 2 estruturas. Eu vou falar daqui a pouco com vocês quanto a isso, mas é sempre importante que a gente faça essa análise, né? Às vezes o número de peça pode assustar, embora em constitucional seja algo interessante, né? Em termos de número, mas a gente consegue consolidar várias ações numa única estrutura principal, numa estrutura semelhante. E isso te ajuda e muito, considerando que as peculiaridades de cada peça você terá na legislação específica, sobretudo em direito constitucional. Vou fazer um parênteses aqui, que o professor Ricardo Torques não me ouça, que os demais professores processualistas não me ouçam, mas quem vem para a constitucional tem um ponto positivo, que é um certo desapego, não é um desapego completo, mas é um certo desapego ao CPC. Nós temos um apego maior, né? Então, repito o que eu estou dizendo, não é que você não vai usar o CPC, mas há um apego muito maior à legislação especial, até porque são procedimentos especiais que nós trabalhamos aqui. Mandado de segurança, os habeas, né, ação civil pública, ação popular, enfim, existe esse apreço maior aos procedimentos estabelecidos em lei. Ou seja, se você guarda aquela estrutura principal de peça, e eu vou desenvolver com vocês logo mais esse esqueleto, você, acompanhado do seu VAD, seu fiel escudeiro que vai para a prova com você na segunda fase, ele só não fala ainda, né? Você vai ter aí grande chance de êxito, memorizando apenas essa estrutura principal, ok? Meu querido amigo Stefano. Bom, vamos lá, pessoal. Voltando aqui, deixa eu só fazer essa última consideração, já volto para interagir com vocês. Pois bem, voltando aqui para a tela, pessoal, mandado de segurança, portanto, e mandado de injunção, essa estrutura parecida. Na sequência, como segunda peça com maior número de incidência, nós temos ação direta de inconstitucionalidade. Essa aqui, por sua vez, ela é na modalidade genérica. Ação direta de inconstitucionalidade, ação direta de inconstitucionalidade genérica. Pessoal, é importante fazer a distinção, porque nós teremos a de genérica, a de por omissão, né? Tem a de interventiva, mas é uma peça privativa do Ministério Público, especificamente do PGR, né, no âmbito federal. Portanto, ela não é cobrada como peça, pode ser cobrada como questão, mas eu nem vou relacionar aqui. Temos a ADC e temos a ADPF. Olhando a tabela, a gente percebe que a de genérica lidera, né? Vem na sequência a DPF em segundo lugar, aqui ó, nós tivemos aí, inclusive a DPF sendo cobradas num espaço curto de tempo. Depois, lá embaixo, ação declaratória de constitucionalidade, ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Ou seja, das ações de controle concentrado, o que nós temos aqui como grande importância é a ADI. No entanto, meus amigos, minhas amigas, vejam essas indicações de nomenclaturas de peça. Embora sejam aqui 4 peças diferentes que vocês estão vendo, a estrutura da peça é a mesma. E a lei, com exceção da lei 9882, que vai tratar especificamente sobre a DPF, a lei que vai tratar das ADIs e da ADC é a mesma, né? Então, existem aí essas semelhanças que é preciso que você observe, até para tirar aquela neuro de que, primeiro, controle de constitucionalidade é um bicho de 7 cabeças, não são de 7, são de 9, brincadeira. Vocês vão ver que é o que vai garantir a sua aprovação em segunda fase inconstitucional, tá? E segundo, pessoal, para ver que não são estruturas absurdas.
é possível você sintetizar numa coluna ali, né, principal e fazer as adequações que a própria lei vai nos ensinar, tá bom? Voltando aqui para essa análise das peças, vamos aqui olhar as demais. Nós temos aqui a ação popular, também é uma queridinha da banca, veja que ela tem uma incidência considerável, ela está ali colada com a ação direta de constitucionalidade genérica. A ação popular é uma ação também que eu consigo agregar, daqui a pouco eu vou estruturar essas identidades de estrutura, né? Mas a ação popular ela está muito próxima à estrutura de ação civil pública, muito próxima, com alterações, obviamente, envolvendo a sua legitimação, mas é uma estrutura bastante semelhante que nós temos aí, tá bom? Depois, embora não seja uma predileção do nosso examinador, veja que nós temos aqui, ó, em conjunto, também a estrutura semelhante, por isso que eu destaquei dessa forma, tanto o recurso extraordinário quanto o recurso em mandado de segurança, o ROC, né? São 6 incidências que nós tivemos aí também recentemente, ok? Bom, e lá, pessoal, mais ao fim, nós temos aqui algumas indicações que eu quero destacar com vocês. Primeiro, o procedimento comum. Aqui sim, a gente vai fazer uso do CPC, né, artigo 319, aquele dispositivo bastante amplo, genérico, mas que garante você, diante da ausência de procedimentos específicos, tomar frente aí, postular perante o Poder Judiciário, mas abarcando um número considerável de atos processuais, né? Procedimento comum, portanto, também é importante conhecer. E uma consideração importante, quando a gente olha para o nosso edital, vocês vão ver lá no finalzinho, um dos anexos, nós temos, dentre eles, a estrutura de tudo que pode ser cobrado, né? Um ementário de assuntos que podem ser cobrados em direito constitucional. Algumas disciplinas não têm, porque o que é estabelecido ali são aquelas disciplinas que têm repercussão em segunda fase. Mas aquelas que têm ali relacionadas no seu anexo, você poderá observar que existem outras peças que não estão aqui indicadas como aquelas que ocorreram durante o exame unificado, como defesa do réu, né, contestação, reconvenção. São peças que podem ser cobradas, não foram cobradas ainda no exame unificado, mas que você verá que são peças fáceis de serem estruturadas, né? Não tem muito mistério, sobretudo porque quando é defesa, você tem a petição inicial ali apresentada, né? Ou pelo menos os pedidos relacionados no enunciado. Você não vai ter a peça, mas vai ter em síntese tudo que foi apresentado ali no enunciado. Voltando aqui para a gente fechar, pessoal, essa indicação desse histórico de peças, que é importante para vocês terem uma noção. E aí, nós tivemos há pouco tempo, inclusive, uma peça que pode ter gerado muita dor de barriga em quem não tinha se preparado adequadamente, que foi a reclamação. Mas essa reclamação constitucional, fruto da violação de súmula vinculante, né? Nós tivemos aí, ó, uma incidência nos últimos exames, salvo engano, tem uns 3 exames, 4 exames, né, que foi cobrado. Enfim, é também uma peça bastante tranquila da gente avançar. E é óbvio, pessoal, é tranquilo quando a gente está estudando, né? Quando não está estudando, qualquer petição de juntada é motivo para você não dormir. Aqui embaixo, ação civil pública apareceu uma vez, mas veja o que eu mencionei a vocês, ó, ação popular e ação civil pública, elas têm a mesma estrutura praticamente. Ou seja, 7 incidências, estaríamos aí também próximo do segundo colocado com essa estrutura de peça. E para fechar essa relação, é uma relação que não está considerando o aspecto temporal, mas apenas essa análise global, de fato, o HD, que é o habeas data. Habeas data vai ser aí o remédio constitucional que cuidará de tratar sobre o acesso, retificação ou anotação de informações de caráter privado. Ok? Pois bem, histórico de peças aí nessa abordagem global. Eu vou fazer só mais uma consideração aqui, deixa eu voltar para mim. No próximo slide, que você já consegue ver aí, eu peguei do exame 34 até o último exame, que é o 39, essa breve análise das questões, da peça, mas agora nessa perspectiva temporal, para vocês verem quais foram as últimas cobradas. O 35 e o 36, pessoal, que foram ali um pouco antes da pandemia, né? Salvo engano, foi a última prova, foi o 36, quando a gente entra em pandemia. Salvo engano, tem que confirmar agora no calendário aqui, mas ela se deu já no meio caótico, né? Vejam que são 2 ADIs, uma atrás da outra. Não é comum, quando você pega o histórico de todas, não é comum que isso aconteça, mas todos foram pegos de surpresa nessa ocasião. Mas vejam que nós temos aqui, ó, edição 39, edição 38,
E a 37, vejo as 3 últimas edições de prova com remédios constitucionais. Remédios constitucionais. Aliás, o nosso coordenador, daqui a pouco eu vou falar sobre ele, ele tem um trabalho considerável acadêmico aqui envolvendo tanto remédios quanto ações do controle concentrado, né? Tem uma predileção, inclusive temática, na área de mandado de segurança, na peça de mandado de segurança, enfim, também nas ações diretas de inconstitucionalidade, tem aí um histórico interessante. Eu coloquei, portanto, aqui para que vocês possam ter uma noção. Veja que o mandado de segurança repetiu, ó. Então ainda está cedo para a gente apostar em alguma peça, né? Porque senão você só vai estudar a peça que a gente falar que tem a chance de aparecer. Mas mais adiante nós vamos falar sobre isso. Ok? Deixa eu voltar aqui para mim. Pois bem, esse histórico então das peças, e eu volto aqui para a gente dar uma interagida no YouTube, rapidinho. Pessoal, voltando aqui, deixa eu cumprimentar o pessoal que veio chegando aqui na nossa transmissão. O Stefano, não sei se o Stefano está aqui ainda, ex-Kadarsian, Kadarsian, ou Kadarsian, não sei como pronuncia. Seja muito bem-vindo, meu amigo, uma alegria ter você aqui, uma honra ter você aqui, uma pessoa tão especial. Deixa eu ver quem mais. A Gleice eu já tinha cumprimentado. O Gladson, futuro parquet, gostei, Gladson, se Deus quiser, né? Que a gente possa caminhar juntos aí. Futuro parquet. Boa noite, Thaís, nossa companheira de transmissão, Bitati, Thaís, seja bem-vinda. Ana Lúcia, Cristiano Freitas, Tarcísio Ayrton, eu passei porque vi a sua revisão de véspera, sou agradecido por vocês, obrigado pela confiança e obrigado pelo prestígio aqui na nossa transmissão. Morro de medo de simplesmente fazer a peça errada na hora. Não vai ter erro, fique tranquila. Depois que você começa a estudar, começa a desenvolver ali a habilidade de compreender cada uma das peças, você vai ver que é muito difícil não prestar atenção nas dicas que o examinador traz nos próprios enunciados. A gente vai desenvolver as habilidades, Thaís, fique tranquila, do que for necessário, tá? Regina Mota, oi. Oi, Regina. Andréa Lourdes Guimarães, boa noite. Gustavo Garcia, boa noite. Enfim, pessoal, sejam todos vocês bem-vindos. Falamos então rapidamente aqui desse histórico de peças, né? Para você que chegou agora, eu vou traçar aqui rapidinho. Ó, primeiro nós colocamos essa verdadeira pirâmide aqui com as informações. Vejam lá, mandado de segurança liderando a nossa lista, ADI, Ação Popular, Recurso Extraordinário e assim por diante. Tá bom? E agora, por fim, nós colocamos aí essas últimas 6 incidências, essas 6 últimas ocorrências que nós temos das peças sendo cobradas. E eu fiz o destaque para vocês que remédios constitucionais têm liderado. Não significa necessariamente que vai cair remédio novo, né? Mas né, é uma percepção. Naquela reta final, a gente acaba trabalhando com mais cuidado essas peças que têm maior chance de aparecer na sua prova. Bom, pessoal, eu vou chamar a vinheta aqui rapidinho, porque agora eu quero falar com vocês rapidamente sobre a banca examinadora. Quando a gente fala de banca examinadora, vem uma confusão de conceitos na cabeça, né? A gente costuma confundir banca examinadora com organizadora, com a organização do concurso ou da prova, no nosso caso o exame de ordem. Então, quero falar um pouquinho e qual a importância disso para a nossa prova especificamente, tá? Daqui a pouquinho eu volto para a gente interagir. Vamos aí então falar um pouco sobre a nossa banca examinadora, especificamente a sua coordenação. Rapidinho. Voltamos aqui então, pessoal. Eu queria falar com vocês aqui sobre a banca examinadora. O que nós temos aqui de relevante quando se fala de banca, né? Uma das formas que nós temos de preparação, isso vai valer tanto para a segunda fase do exame de ordem, primeira e segunda fase, né? A segunda fase isso é mais forte de ser percebido, quanto também nas situações de concurso público. Quando você conhece quem elabora as questões ou quem é responsável pela coordenação dos trabalhos que resultam nas questões desenvolvidas, você passa a ter ali uma maior condição de fazer um filtro ou de entender a linha de raciocínio que deve ser considerada na hora da sua preparação. E é isso que eu vou mostrar para vocês agora. Em direito constitucional nós temos um ponto bastante positivo, né? Já há um considerável tempo a nossa banca permanece a mesma.
o responsável, o coordenador responsável, permanece o mesmo. E isso tem trazido para nós uma qualidade nas questões, né? Uma melhora significativa a cada edição, na qualidade da forma de perguntar, nos temas que vêm sendo sugeridos pelo coordenador, enfim, e nos dá, obviamente, melhores condições de trabalhar e desenvolver essa habilidade com vocês. Então vamos lá, eu quero fazer aqui algumas considerações com vocês. Vejam só, na nossa prova da OAB, a banca responsável, aqui ó, na primeira fase do exame, eu vou só colocar para fins de conhecimento a primeira fase, não é o nosso caso mais, mas a primeira fase, ela fica sob a responsabilidade do professor Emerson Garcia. Antigamente era o professor Emerson Garcia que cuidava das duas fases, inclusive. Do exame, salvo engano, 33 para cá, 32, 33, passa a assumir agora na segunda fase, deixa eu voltar aqui para colocar a segunda fase fica à frente o professor, esse juiz de carreira, atual desembargador federal, deixa eu colocar aqui, o professor Firly Nascimento Filho. Grande acadêmico, grande profissional da área jurídica. E aqui algumas considerações. O que é importante nesse momento, pessoal, é fazer de fato um recorte, né, sobre a atuação dessas pessoas. Então, alguns elementos aqui que ajudam você na hora de se preparar, e obviamente esse indicativo ele é muito mais sensível para nós professores que vamos preparar as suas aulas, né, que vamos conduzir, orientar, mentorar vocês a respeito daquilo que é preciso, aquilo que é necessário para desenvolver com qualidade o seu conhecimento nessa fase. Então, o que nós temos aqui? Primeiro, com relação à experiência profissional, disse vocês, ele é um juiz de carreira, atualmente ocupando o cargo de desembargador lá no TRF2. Um grande profissional com uma considerável trajetória aí, invejável trajetória. E no campo acadêmico, o que nós precisamos aqui em termos de sensibilidade, de compreender, além de ser mestre, doutor, enfim, nós temos aqui algumas produções alinhadas ao mandado de segurança, ação direta de inconstitucionalidade, abuso de direito por parte do Estado e também uma dedicação à pesquisa envolvendo súmulas. Então, sua produção acadêmica é possível notar aí esses 4 grandes temas que nós temos dentro do direito constitucional. E eu aproveito aqui, pessoal, para puxar. Então, vejam a tela que vocês estão nesse momento. Eu vou voltar. Então, vejam, mandado de segurança, ADI. E eu quero voltar um pouquinho para vocês verem as últimas peças que foram cobradas novamente, já na coordenação do professor mencionado aqui. Mandado de segurança, mandado de injunção, mesma estrutura, ação popular, 2 seguidas de ADI. Então, quando ele entra, ó, mandado de segurança, ADI, ADI. Vejam como isso reflete, pessoal. O histórico profissional, por mais que você possa falar, mas não tem nada a ver, tem sim. Imagine você organizando uma prova e, sob sua responsabilidade, selecionar questões. É óbvio que você vai acabar tratando sobre temas que lhe são mais afetos. Né? Eu, na condição de professor, imagino eu em sala de aula, apresento para os alunos doutrina, tem lá o plano de ensino, existem ali referências bibliográficas, mas na hora que eu vou fazer a minha prova, por mais referências acadêmicas que eu possua, eu vou acabar trazendo para concepções que eu acabo pesquisando mais ou cuidando mais. Não que eu vá dizer que a minha versão é a melhor versão, não é isso? Mas eu vou sempre dizer aqui que eu acabo atuando profissionalmente, e isso aqui é uma repercussão disso, naquele ambiente que você tem mais afinidade, né? Que você gosta mais, que você pesquisa mais. Enfim. Bom, dito isso, pessoal, então, análise da banca coordenação, vou ler aqui algumas questões com vocês e eu já volto para que a gente possa tratar de um outro tema importante dentro dessa perspectiva de desenvolvimento. Olha aí, deixa eu ver se tem alguma dúvida chegando aqui. Ana Lúcia, obrigada, bondade de vocês. H. Veloso, seja bem-vindo, boa noite. Alcinildo, acho que o Alcinildo eu vi na transmissão com o professor Ricardo, se não estiver enganado. Que mais? Tinha visto uma mensagem aqui, alguém falando da minha mentoria. Ah, é a Gleice, obrigado Gleice, que honra, vai ser uma honra poder trabalhar com você aí ao longo dessa caminhada. Obrigado pela sua confiança.
Deixa eu ver aqui, que mais? Aliás, vocês estão muito bem servidos de professores, hein? Que time nós temos aqui no Estratégia. Eu cada vez mais conheço melhor as equipes e fico impressionado com a qualidade acadêmica. E aqui nos corredores, não pense que a gente fique falando também só de outros assuntos, porque temas jurídicos são constantes. Embora a gente fale muita bobagem, né? Nós temos aqui Alessandro Sanches, não tem como ficar falando bobagem, coisas que nos tornam mais felizes. Mas temas jurídicos revelam aqui as qualidades que nós temos dentro do curso, né? Grandes nomes aqui que eu tenho a honra de ladear atualmente. Vejam, deixa eu ver aqui, entrei um pouco mais tarde, estou assistindo do início acelerado, tem um VAD do início de 2023. Acha que dá para usar ou é melhor comprar um atual? Gledson, uma boa pergunta, e eu vou aproveitar a sua pergunta, porque isso vai auxiliar os demais colegas também. Ter um VAD de 2023, né, seria interessante até se você souber aí, Gledson, me passar qual é o fechamento, se é final de 2023. Seria melhor se fosse fechamento, porque normalmente as editoras fecham na metade do ano, pouco antes, e lá no finalzinho do ano também, né? São 2 edições normalmente. Eu aconselharia comprar o mais próximo possível da data de publicação do edital. Se for o caso do seu, aí eu acho que é mais tranquilo, tá? São muitas variáveis, pessoal. No Estratégia, nós temos aqui uma obra que ela é muito completa, mas caso você tenha outras obras, né, é interessante que você tenha pelo menos 2 para você levar no dia, porque isso é uma orientação pessoal, né, não é nenhuma orientação institucional que eu estou trazendo para vocês. No dia da prova, alguma marcação que você tenha feito pode ser questionada ali pelo fiscal de prova, que em algum momento, se não entender se aquilo é permitido ou não, vai pegar o seu VAD e vai levar até a coordenação do exame, o representante da coordenação, para verificar se existe algum problema. E nessa brincadeira, meus amigos, 20 minutos, meia hora, 40 minutos, você sem o seu VAD. Enfim, é interessante. Tenha um marcado, né, e um outro sem marcação. As marcações nós vamos falar ainda hoje, mais ao final desse bate-papo. E aí, aquele liso sem marcação nenhuma, você vai utilizar numa situação como essa, por exemplo. Tá bom? Então é só uma sugestão aqui para a gente falar. Deixa eu ver o que mais. Greciane, eu não vou falar dos principais artigos que caem, né? Nós temos inclusive esse material dentro da plataforma, na plataforma do Estratégia você vai achar essas marcações já indicadas. O que eu vou fazer para vocês aqui é indicar, dar uma orientação, dar uma dica de como que você pode usar o mecanismo de cores para marcar o seu VAD. E vocês verão que isso é bastante peculiar, né? Existem várias formas de você fazer marcação. O mais importante é que você ganhe velocidade e eficiência na marcação que você fará, ok? Isso é o mais importante de tudo, mas eu vou trazer aqui algumas sugestões para vocês. Legal, Gustavo, perfeito, perfeito. Pegou o VAD da Saraiva do 24, vai pegar o específico do Estratégia para levar. O que é um ponto positivo do Estratégia que eu estou brigando a tapa com os professores aqui para pegar o último que tá aqui presencialmente físico, mas eu já soube que vai chegar para mim amanhã. É a qualidade da tomada ali das leis que compõem o VAD. O VAD, pessoal, falando que ninguém me ouça aqui, sempre é um projeto muito caro para a editora, muito caro, porque vira muito rápido, né? E ter uma obra como nós temos no Estratégia, com esse conjunto de leis compiladas num arquivo, né, físico no caso, é algo assim difícil de se achar. Então é uma obra muito completa, por isso, Gustavo, você fez uma excelente escolha aí, não tenho dúvida disso, tá? Bom, vamos voltar agora, pessoal, porque nós já falamos aqui então de um histórico global de peças. Falei para vocês um pouquinho de quem é que cuida das questões, né? Professor Emerson e Firli, né, que vão cuidar da coordenação da primeira e segunda fase. Eu quero falar aqui um pouquinho para vocês também sobre a identificação de peças. O grande tema vai ser a identificação de peças, mas sobre isso eu quero tratar os principais temas que são cobrados dentro das peças. Professor, como assim? Bom, a gente pode ter um mandado de segurança e dentro ser cobrado direito à educação, direito à saúde, direito ao transporte, acesso à creche, concessão de medicamentos. Então eu vou aqui abordar com vocês, num sentido mais amplo possível, quais são as temáticas que vêm sendo cobradas nessa perspectiva das peças. Então, chama a vinheta e a gente fala rapidinho sobre isso. Pessoal, então vamos lá. Uma análise geral de identificação de peça que nós temos aqui, né? Eu vou falar para vocês ainda, trazer alguns elementos estratégicos para você saber identificar a peça, mas o que eu quero de antemão apresentar com vocês, deixa eu colocar aqui na tela,
é esta abordagem aqui. Professor, quais são os principais temas chamados de fundamentos de peça ou também de fundamentos jurídicos? O fundamento de mérito. Vou colocar aqui o fundamento de mérito que vai aparecer no seu padrão de resposta. Quais são os principais que vêm sendo cobrados pelas bancas, né? Pela banca, inclusive. Nós temos aqui o primeiro deles, campeão em abordagem, direitos fundamentais. Pessoal, direitos fundamentais compõem o famoso título 2. Falei hoje com vocês pela manhã sobre essa divisão da Constituição em títulos, né? Título 2 é o segundo tema grande que a Constituição vai trabalhar aqui, que vai do artigo 5º até o artigo 17 da Constituição Federal. Direitos fundamentais, então, vai ter aí uma grande abordagem em prova, principalmente pelo histórico que nós temos envolvendo aqui a questão do mandado de segurança, dos remédios constitucionais. Onde tem remédio constitucional, eu tenho um direito fundamental ali em conjunto sendo tratado. Por isso ele é campeão quanto à abordagem. Em complemento, logo na sequência, ordem social também é tema de grande relevância em prova, principalmente, pessoal, pelo fato de que na temática, ou no título de ordem social, nós temos um resgate de temas que são tratados lá no artigo 6º da Constituição Federal. E vamos lembrar, acabei de marcar aqui com vocês, o artigo 6º da Constituição, ele está relacionado aqui conosco também nos direitos fundamentais. O artigo 6º está no intervalo de artigos que eu mencionei existirem aqui, né? Só para registrar, deixa eu marcar aqui, colocar na cor vermelha. O título 2 vai do artigo 5º ao 17. Então, os direitos sociais estão relacionados nesse intervalo e, por sua vez, essa conexão que eu disse a vocês entre direitos sociais e ordem social. Ok? Maravilha? Próximo tópico que é de grande relevância aqui, princípios da administração pública. Nós sabemos que existem princípios chamados princípios explícitos, que é o famoso conjunto lá chamado LIMP, não é isso? Não havia mnemônico mais propício. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esses princípios são recorrentes em prova, cai com certa frequência na nossa prova, né? Inclusive na última, e eles estão aqui também relacionados como temas que têm aí grande abordagem em prova, então fiquemos atentos aí a essa indicação. Próximo, pessoal, e esse daqui, eu vou falar dos dois, né? Tanto a organização dos poderes quanto competências, que é a organização do Estado, respectivamente o título 3 e o título 4 da Constituição Federal, são temas que caem bastante. E por quê? Breve reflexão aqui com vocês, né? Quando a gente fala de Constituição, eu gosto sempre de fazer essas digressões envolvendo as nomenclaturas, né? O nome Constituição, embora nos remeta a pensar um livro de capa verde escrito República Federativa do Brasil ou Constituição da República Federativa do Brasil, a expressão Constituição vem do sentido do que algo é constituído. Constituição vem, de fato, daquilo que se forma, né? E se eu estou falando da República, eu estou falando do que o Estado é formado, do que essa República é formada. E ela é formada de uma série de elementos políticos, sociais, né? E alguns deles aqui que eu chamo a atenção de vocês são esses que estão relacionados como os temas D e E na sua relação. Ela vai ser, então, constituída, essa figura de Estado, por uma organização de poderes, organização, repartição das funções e atribuições que possuem, né? E também, por outro lado, da organização do Estado. E aqui eu falo da União, por sua vez, Estados, Distrito Federal e municípios. E como se dá essa convivência harmônica, né? Em que eu tenho a chamada repartição de competências. Beleza? Esses são os temas que nós temos aqui para tratar, que são mais relevantes em termos de peça. Pessoal, competências, organização do Estado, a letra E, de modo especial, ela tem uma enorme recorrência nas questões. E essa organização do Estado, ao falar de competências, especificamente, né, o grande tema aqui seria federalismo ou organização do Estado. Vou colocar até para você deixar registrado, ó, nomes que podem relacionar a essas temáticas, ó, essa última da letra E.
federalismo, e já explico, organização do Estado ou simplesmente repartição de competências. Repartição de competências. Professor, fala aqui alguns artigos, né? Embora essas três expressões vão aqui nesse contexto serem de natureza sinônima, artigos que você vai encontrar de grande repercussão na prova, seja na prova peça ou na prova questões, serão os artigos 21 ao 24, também os artigos 29 ao 30. Professor, por que 29 ao 30? Porque tem 29 e 29A aqui, né? Enfim, esse intervalo de artigos são os que mais aparecem quando a temática competência, federalismo, organização de Estado aparece na sua prova. Beleza, pessoal? Tranquilo até aqui? Eu vou aqui pedir licença para você para continuar ainda na tela e colocar aqui na próxima tela uma outra análise que é de extrema importância para nós. Aliás, eu vou voltar rapidinho só para fazer um comentário. Quando você está diante da sua peça, né, eu vi aqui muitas dúvidas que chegam em redes sociais durante as aulas, questionando ou afirmando existir dúvida na hora de escolher que caminho seguir. Algumas dúvidas são plausíveis, embora sejam passíveis de serem extirpadas diante da análise, do estudo dos institutos, das ações. Mas, por exemplo, a DI e a DPF, a DI por omissão e mandado de injunção, são ações que estão ali próximas, né? Eles têm um objeto ou um objetivo muito parecido. Pequenas situações irão distinguir se você vai optar por uma ou por outra. Mas mesmo essas que possuem um liame estreito, existem formas de você evitar a confusão. O que eu vou fazer com vocês agora, nessa análise geral, é construir as possibilidades de peça. Uma análise superficial, sem um aprofundamento que nós teremos em aulas específicas ao longo do nosso curso, mas que eu gostaria que vocês acompanhassem o raciocínio comigo. Esse raciocínio é muito mais importante do que simplesmente eu apresentar para vocês todas as peças possíveis de caírem, como em certa dose eu já faço quando falo do histórico de peças, mas agora acompanhado de um conteúdo um pouco mais elaborado nesse sentido. Então vamos para a tela, vou ficar um pouquinho na tela só para construir esse raciocínio aqui com vocês, tá? Vamos lá. Vejam só, independentemente do probleminha que vai ser apresentado, eu vou aqui fazer em hipótese algumas situações, só para que você consiga enxergar comigo como que isso apareceria, tá bom? Então vamos imaginar, pessoal, que o seu enunciado traga uma situação seguinte. Sempre vai ser um caos, né? João, cidadão consciente dos seus direitos, percebe que o prefeito da cidade está superfaturando uma obra. É sempre assim, né? Uma situação tensa. Primeira coisa que você vai observar, né? Aqui, ó. Primeira coisa de tudo. Você vai observar quem é o meu cliente. Quem é a pessoa que te procura? Quem é a pessoa que te procura? Quem é que foi lá, marcou uma consulta com a sua secretária, com o seu secretário, para poder requerer ali algum parecer, alguma orientação? Por que que isso é importante? Porque nessa primeira pergunta que você faz e que vai ser respondida provavelmente na primeira linha do enunciado, você vai ter a indicação, provavelmente, pensando em direito constitucional, de alguma autoridade ou na figura de um cidadão ou uma cidadã comum. E aqui, pessoal, para nós em direito constitucional, direito eleitoral, embora seja uma visão bastante restrita, o cidadão é aquele que possua título eleitoral, tá? Professor, a banca, quando vai falar do cidadão, da cidadã, sempre usa a expressão cidadão, cidadã? Não. Vamos pensar aqui comigo? Cidadão não é aquele que tem título eleitoral numa visão restrita, tá? Não é o melhor conceito a se aplicar num universo fora exame de ordem. Cidadão é um sentido muito mais globalizado hoje em dia do que esse. Mas um sentido restrito, cidadão para a nossa prova é aquele que tem título eleitoral. Então, como que a banca pode te dar a dica de que a pessoa é um cidadão ou uma cidadã sem falar que ela tem título eleitoral? O examinador não é uma pessoa que te ama, você sabe disso, né? Eu não sei se eu vou te iludir, mas ele vai falar assim, ó, sei lá, Carol, vereadora do município X.
Pessoal, para que a Carol seja vereadora, necessariamente ela tem que ser o quê? Que documento verde escrito Justiça Eleitoral ela tem que ter em casa? Título eleitoral, não é isso? Então, a banca, guardem isso, quando vai te falar que determinada pessoa é um cidadão ou uma cidadã, ela não vai necessariamente falar que ela é cidadão ou cidadã, porque, como eu disse, ela não te ama, desculpa te dizer a verdade, mas ela não te ama, então ela vai dizer simplesmente Carol, vereadora. Vereadora, subentende-se que ela possui título eleitoral. Carol, vereadora do município X, muito desagradada pela situação de pouco caso com uma obra pública, uma obra que está acontecendo, ou com a falta de cuidado com o meio ambiente, ou com o desvio de dinheiro, ou com prejuízo potencial ali ao dinheiro público, enfim, sempre alguma coisa envolvendo essa temática. Quando o enunciado te fala isso, muito provavelmente o enunciado está te conduzindo, o examinador quer que você chegue em uma ação que, para que eu possa mover, eu tenho que ter esse vínculo que o título eleitoral me dá, ou seja, o vínculo de cidadão. Qual é a ação, adiantando que é um remédio constitucional, que somente alguém que tenha título de eleitor ou título de eleitora pode manejar, pode ser o legitimado ativo? Ação popular. Falou de cidadão, de cidadã, deu essa dica que ocupa uma função que depende desse vínculo de ser alistado junto à Justiça Eleitoral, muito provavelmente é uma ação popular. Então vejam que de cara, você já consegue acender um alerta da sua situação ali para um remédio constitucional só dessas qualificações, dessas características da parte que você vai ter ali no seu enunciado. Por isso é importante essa pergunta. Quem é a pessoa que te procura? Porque pode ser um outro sujeito ainda, ó. Pode ser que ao invés de ser um cidadão, eu coloquei como autoridade, mas não é necessariamente uma autoridade, né? Uma autoridade no sentido amplo aqui, porque vai ser a presidência, enfim. Mas um partido político. Um partido político te procura. Pessoal, falou de partido político. Se for na intenção de mover uma ação de natureza controle concentrado, esse partido político necessariamente tem que ter o quê? Representação no Congresso. Representação no Congresso. Professor, o que significa representação no Congresso? Significa dizer que essa pessoa possui, ao menos, aliás, essa pessoa não, esse partido, possui, ao menos, um deputado federal ou deputada federal eleita, ou um senador ou uma senadora eleita, tá? Meus amigos, o enunciado falou para você que partido político que possui um deputado eleito ou uma deputada eleita acendeu todos os alertas das ações que dependem de que o partido político, para que seja legitimado, tenha ali uma representação no Congresso. Quais são as queridinhas, ou qual é a ação queridinha que nós vimos ali no histórico de peças? A de ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 103 da Constituição fala quais são os legitimados e quando eu tenho a figura do partido político, esse partido tem que ter o quê? Representação no Congresso. Eu não vou falar de todos os legitimados, estou dando exemplos para você ver como é importante, no momento de fazer ali a leitura inicial, você peneirar, né? Fazer esses questionamentos. Quem é a pessoa que está me procurando? Né? O que ela faz? O que ela come? Do que vive? Não é tão profundo também. Tá bom? Tranquilo até aqui, pessoal? Bom, além disso, outra análise que você vai ter que fazer aqui na sua prova. Primeira é quem é a pessoa. Tá? E a segunda análise que você vai fazer, ó, já existe ação proposta? Em constitucional, a gente não trata daqueles casos cabeludos, né? O João que casou com a Maria, que por sua vez traiu o João com o Ricardo, agora todos têm filho, ninguém sabe quem que é filho de quem, aquela bagunça toda, não vai ter aqui, com todo respeito à área familiarista, né? Mas enfim, os problemas que nós teremos envolverão, na maioria das vezes, questões envolvendo uma possível colidência com a Constituição Federal. Ou uma análise no sentido bastante subjetivo, ou seja, numa análise concreta, onde eu tenho pessoas litigando e incidentalmente a aquela situação eu tenho a questão chamada incidente de inconstitucionalidade, é o chamado controle difuso, ou vai ser uma análise bastante objetiva, né? Num campo em que eu discuto a lei em abstrato e não a lei no caso concreto, ou seja, controle difuso, controle concentrado.
Em qualquer uma dessas situações, eu preciso entender, diante da primeira análise, que é quem é a pessoa que me procura, quem é o meu cliente, agora eu tenho que saber se existe alguma ação que já tenha sido proposta. Porque isso vai me definir também um horizonte relevantíssimo. Vejam comigo aqui o seguinte, pessoal. Se a ação já foi proposta, vamos colocar aqui então o seguinte, ó. Sim, a ação já foi proposta. E a segunda figura aqui seria não, né? Vou começar pelo não, que é mais simples. Se a ação não foi proposta, muito provavelmente, o que o enunciado quer que você faça é uma petição inicial. Se não tem nenhuma ação, veja, é regra, né? Outros elementos devem ser analisados. Mas se não tem ação proposta, o problema foi apresentado a você, claro, repito, você vai fazer uma análise conjunta com outros elementos, mas muito provavelmente o que você deverá fazer aqui vai ser distribuir uma petição inicial. Seja do controle concentrado, seja um remédio constitucional, enfim, muito provavelmente será isso. Bom, continuando. Tomando uma aguinha aqui, pessoal. Continuando. Próximo ponto, então, se já existe essa ação proposta, próximo questionamento que você vai fazer é o seguinte: já há sentença? Porque se essa sentença existir, pessoal, pode ser que aqui seja o caso de você conduzir para um recurso, né? E quais são os recursos que nos interessa em termos de edital? Nós temos um recurso ordinário, o ROC, né? No caso de mandado de segurança. Nós temos o recurso extraordinário, nós temos o recurso especial, não é isso? Nós temos lá os agravos, mas eu vou deixar esses três aqui, que inclusive é a mesma estrutura. Então, se já tem uma sentença, será que é o caso de algum desses recursos? Né? Claro, eu coloquei os recursos possíveis, né? Deixa eu abreviar aqui, porque não necessariamente eu vou colocar sentença barra decisões colegiadas. Poderia ser já uma decisão proferida pelo TJ, pelo TRF, enfim. Pode ser o caso de uma apelação. Você tem que analisar, eu coloquei no sentido amplo, tá? Não que da sentença caiba ROC, pelo amor, né? Nem o contrário, né? Nem RESP, nem REST, enfim, para você fazer uma análise. Dessas decisões, portanto, será que cabe aqui alguma desses recursos, né? Tudo vai depender de qual é ou qual o conjunto de informações que você tem enunciado. Aliás, deixa eu arrumar isso aqui, ficou feio, né? Vocês merecem o melhor, ainda que a letra seja estranha. Então, deixa eu consertar aqui, ó, sentença e decisões colegiadas e a abertura para os recursos. Então, sentença, já vou colocar como acórdãos, ou acórdão. Agora sim. Professor, você falou que ia melhorar, tá parecendo outra coisa, menos RESP. RESP, REXT, ROC, né? Enfim, só título de exemplo. Ok, pessoal? Então, são análises aí que nós precisamos fazer. Deixa eu voltar aqui. Pode acontecer também que ou a ação não tenha sido proposta, ou ela tenha sido proposta. Nas duas situações, pode existir um elemento que caiu não tem muito tempo assim, que envolva o descumprimento de uma súmula vinculante. Nós temos a chamada súmula vinculante, que não nasceu com a Constituição, foi inserida por força da emenda 45 de 2004, mas a súmula vinculante ela traz a chamada força vinculante desses enunciados sumulados somente pelo Supremo Tribunal Federal. Nós temos súmulas ordinárias, que são aquelas comuns, as tradicionais, e nós temos as súmulas vinculantes editadas tão somente pelo Supremo, mas que temos lei específica para tanto. Qual é a medida que cabe? Se a pessoa que te procurar tiver ali a informação de que uma súmula vinculante foi descumprida. E aí, textão no Facebook? Textão no Instagram? Uma mensagem para o CNJ na ouvidoria? Pessoal, descumprimento de súmula que tem força vinculante, a medida que será cabível aqui é reclamação. Então, independentemente se a ação aqui foi proposta ou não, diante do descumprimento de súmula vinculante,
nós teríamos aqui uma reclamação. Ok? Bastante aberta aqui para que a gente... Boa, isso aí, pessoal. Bastante aberta a situação. Então, independentemente de ação proposta, descumpriu o súmula vinculante, cabe reclamação. Beleza? Eu vou ainda falar numa próxima etapa aqui, no próximo quadro. Então, essas são as análises, considerando assim, um cenário bastante amplo. Mas agora eu vou restringir, porque a abordagem que nós temos, muito costumeira em prova, eu não sei se você vai ficar feliz com o que eu vou dizer agora, eu espero que sim, porque minha meta é que você seja feliz nessa trajetória, sobretudo quando tiver o seu nome lá na lista de aprovados. Mas um dos assuntos que mais aparece em prova para nós aqui é chamado controle de constitucionalidade. Isso nas peças e isso nas questões. Não tem como você avançar a preparação se esse for um problema para você. Muito pelo contrário. A gente vai ter agora, vou pegar vai ter uma pegada de coach literalmente aqui. Você vai ter que ressignificar esse controle de constitucionalidade, porque é ele que de fato vai possibilitar a sua aprovação. Repito, controle vai cair para você nas questões, nas 4 provavelmente, de alguma forma, eu vou explicar como, e vai cair para vocês também na peça, tá? Então, por conta dessa questão tão específica, eu vou colocar aqui na tela com vocês uma análise a respeito das ações que envolvem controle de constitucionalidade. Seja o controle difuso, seja o controle concentrado, prestem atenção, porque isso vai te ajudar bastante na compreensão do todo dentro aí dos temas de direito constitucional. Então vejam só, vai ser mais ou menos assim, ó. Nós temos, pessoal, dentro desse tema que é aí um dos mais pedidos, como eu disse a vocês, então eu vou falar aqui agora só sobre controle de constitucionalidade. Claro, é uma análise, um recorte, né? Controle de constitucionalidade. Nós temos o seguinte. Olha lá. O controle de constitucionalidade, ele pode acontecer, eu vou fazer um recorte, repito, porque a gente tem um controle prévio, preventivo, posterior ou repressivo, exercido por todos os poderes. Não é o momento da gente fazer uma aula de controle agora, mas é fazer um recorte de fato. Eu vou falar para vocês do controle de constitucionalidade chamado de repressivo, ou seja, depois que a lei já está sendo aplicada, já está em vigor e vigência. Controle repressivo. E especificamente o controle repressivo exercido pelo poder judiciário. Nós aprenderemos que o controle de constitucionalidade pode ser exercido antes ou depois por qualquer um dos poderes. Repito, eu vou falar só do repressivo e exercido pelo judiciário, que é o que mais aparece em prova de fato nesse momento. Durante as aulas a gente fala com mais detalhes, mais amplo, tá? Bom, esse controle feito pelo judiciário, por sua vez, também vai se dividir em 2. Nós temos o controle chamado de controle concentrado. Então veja que eu estou abrindo tudo isso, pessoal, só para a gente poder enxergar onde que eu aloco as peças possíveis, já que a gente está falando de identificação de peças. E eu tenho o controle repressivo pelo judiciário chamado de difuso. Professor, o que é um controle concentrado? O controle concentrado, você pode associar essa nomenclatura ao fato de que ele concentra-se. E ele concentra-se onde, professor? Ele vai concentrar ou no Supremo Tribunal Federal, quando o meu parâmetro de análise for a Constituição Federal, ou melhor, o bloco de constitucionalidade, ou ele vai se concentrar no Tribunal de Justiça do Estado respectivo, quando o meu parâmetro de controle for a Constituição do Estado. Por isso o nome concentrado. E tem um outro detalhe, né? Ele também é concentrado porque ele concentra-se num grupo específico de legitimados. Não é qualquer pessoa que pode entrar com uma DI, né? Enfim, então essa nomenclatura de concentrado se dá em razão tanto dos legitimados, os legitimados todos do controle concentrado estão no artigo 103 da Constituição. Eles são também dispostos nas leis específicas, né? Na lei da DI e na lei da DPF. Mas os legitimados estão aqui relacionados pelo texto constitucional. Ok? Tranquilo? Bom, segundo, pessoal, o concentrado também se concentra, eu vou colocar aqui, ó, quando o parâmetro de análise for a Constituição Federal, concentra-se no Supremo. Quando o meu parâmetro de análise for a Constituição do Estado, o meu tribunal aqui, o competente, vai ser o TJ respectivo. Maravilha? Legal? Pessoal,
Agora, vejam comigo, das ações possíveis do controle concentrado, qual é a abordagem? Veja que a minha análise é ampla, você que está chegando agora, eu estou fazendo uma identificação geral de todas as peças possíveis. Começamos lá identificando quem é o meu cliente, depois caminhamos para tratar qual é a situação aqui, né? Deixa eu voltar aqui para vocês verem, ó. Qual é a situação que eu encontro, se já tem ação proposta, se não tem. Falei da situação da reclamação, então vejo tanto de ações que a gente já consegue encaixar aqui. E agora, controle de constitucionalidade, nós temos aqui a situação do controle concentrado. Quais são as ações possíveis, professor, que pode aparecer na minha prova, fruto desse controle concentrado aqui? Pessoal, com relação ao controle concentrado, nós temos a ADI genérica, nós temos ação direta de inconstitucionalidade por omissão, também chamada de ADO, tem a ADC, ação declaratória de constitucionalidade, e tem a ADPF. Professor, e a ADI interventiva? Pessoal, a ADI interventiva, eu mencionei no começo do nosso bate-papo, é uma peça privativa do PGR, se for em âmbito do Supremo. Então, não é uma peça que a gente vai aprender a fazer, embora o conteúdo possa ser cobrado em questão, não é comum, mas pode ser cobrado em questão. Mas para a peça, que é o que nós estamos aqui focando, não cai, tá bom? Ah, e se cair? Não tem como cair, meu amigo. Fique tranquilo, nada de minhocar as coisas na cabeça. Não tem como cair, não é uma peça privativa da advocacia, tá? Mesma coisa que se caísse inquérito policial para você fazer, não dá, não é o caso, tá bom? Por outro lado, nós temos o controle difuso. E o que é um controle difuso? O próprio nome sugere. Difuso é porque amplifica, difunde, aumenta a possibilidade. E aumenta a possibilidade do quê? Se no concentrado eu concentrei nos legitimados e concentrei no órgão que pode julgar, do Poder Judiciário, o difuso é porque eu amplifico tanto o legitimado quanto aquele órgão que pode julgar. Tá ok? Então, isso te ajuda aí a memorizar o sentido. Então, vamos colocar ali, ó, difuso. Eu tenho essa amplitude maior, vou pôr aqui, ó, amplitude. Quanto aos legitimados e quanto à competência. O professor pode fazer controle difuso de constitucionalidade até no juizado especial? Claro, no JEC, no GCRIM, ok? É o que você vai fazer no dia a dia. Salvo a situação em que você venha a ser contratada por um partido político, por uma associação sindical, uma federação, uma confederação, para ser mais preciso, salvo essas situações em que você atua já junto a alguma instituição, autoridade pública, enfim, você vai atuar nessas ações de controle concentrado de uma maneira bem específica. Agora, o controle difuso, todo dia. Professor, caiu meu sinal de internet, vou entrar com uma ação e aí tem uma questão de constitucionalidade para ser suscitada, dá? Controle difuso. É isso que eu vou desenhar com vocês aqui, ó. Quando eu falo de controle difuso, até por essa ideia de amplitude, você tem inúmeras situações que podem ser cobradas. Então, vejam só que eu vou indicar aqui para vocês o que eu poderia compilar a respeito do controle difuso. Olha lá. Todas as ações podem vir acompanhadas de um incidente. Esse incidente, pessoal, é chamado incidente de constitucionalidade, tá? Então, todas as ações podem vir acompanhadas de um incidente. Eu vou desenhar para você o que é um incidente, não porque você tem a limitação de compreensão, pelo amor de Deus, não me interprete mal, mas porque é um troço tão subjetivo que se a gente não desenha, eu pelo menos não entendo. A minha filha conversa comigo, eu vou fazendo rascunho no post-it, imagina explicar um tema como é controle de constitucionalidade. Então, muito cuidado. É comum cair controle difuso e eu vou explicar justamente como aqui, tá bom? E já volto aqui para a gente fazer uma interação. Então, vejam só. Como que cai controle difuso na sua prova? Deixa eu pôr aqui, ó. Imagine, deixa eu pôr na tela. Imagine aqui o seguinte. Como é que é aquela estrutura de peça que a gente aprende na faculdade? Professor, não aprendi. Então, vamos aprender agora, ó. Imagina aqui a peça. Você tem aqui o endereçamento, não é isso? Endereçamento. Aí pula lá algumas linhas, que é o espaço do epígrafe.
você qualifica as partes, não é isso? Você põe o nome iuris da sua peça, ação de sei lá o quê, qualquer ação que seja aqui. Indica também, às vezes, a outra parte logo na sequência, às vezes tudo em cima, enfim. Aí você fez aqui a indicação. Primeiro item da sua peça, pessoal, bem assim, genérica, tá? Qual que é o primeiro item que você vai colocar normalmente numa peça? É a parte da fofoca, que é a parte mais legal, ó. Dos fatos. Não é assim? Depois, vou pôr na próxima lauda aqui, ó. Depois, qual que é o segundo item que normalmente você vai colocar? Dos fundamentos jurídicos ou simplesmente do direito, que é onde você vai embasar, com base naqueles fatos que você relatou, são esses os direitos que eu busco reconhecimento, ó majestade. Com todo respeito aos excelentíssimos, né? Enfim. E aí, meus amigos, note o seguinte. Vamos imaginar que numa ação, num mandado de segurança, vou pegar aqui o mandado de segurança, caiu o mandado de segurança de uma prova, coletivo. No mandado de segurança, nós tenhamos uma situação em que a autoridade coatora, ao desrespeitar o direito fundamental daquele que vai te procurar na condição de cliente, esse ato de desrespeito, ou seja, de coação ao direito, se dá com base em um ato normativo, se dá com base em uma lei inconstitucional. Então vamos imaginar que eu tenho ali um decreto autônomo do presidente da República que viola um direito meu. Ou seja, eu tenho que primeiro, antes de ter reconhecido o meu direito, eu preciso que o magistrado supere esse problema, que ele diga para mim que aquela situação ali ela é inconstitucional, que aquele decreto é inconstitucional, que aquela lei, que aquele ato administrativo que seja, viola a Constituição Federal. Então perceba que o direito meu não é necessariamente discutir a questão de constitucionalidade, mas eu preciso que o magistrado ou a magistrada analise um determinado ponto para que então eu possa avançar ao direito que eu estou reclamando ou resistindo. Por isso que a gente chama de controle, o controle difuso, a gente chama de controle incidental. Olha como que ficaria na dinâmica do desenho, né? Quando eu falo de controle incidental, porque ele incide, ele é ali, o penetra na história, ó. 2.1, eu vou falar da inconstitucionalidade da lei X ou do ato X, Y, Z. Né? Depois você vai fechar com os pedidos, fazendo uma estrutura bastante genérica, repito, e o fechamento da peça. Então, o controle difuso, ele pode aparecer em qualquer ação, olha ele aqui, ó, porque ele sempre será algo que incide na situação. Ele não é o principal, você não entra com um controle difuso, existe uma ação do controle difuso, existe um pedido que vai dar origem ao controle difuso. Então, eu posso pedir a declaração de inconstitucionalidade numa ação de divórcio? Se tiver uma lei que eu esteja discutindo a constitucionalidade, sim. Eu posso pedir a declaração de inconstitucionalidade numa ação de prestação de contas? Posso. Se existir uma lei que esteja limitando o meu direito ali, eu preciso passar por essa etapa? Sim. Eu posso pedir declaração de inconstitucionalidade numa ação de, sei lá, obrigação de fazer, de danos morais no juizado especial? Sim. Se existir um ato normativo, um ato legislativo que viole a Constituição Federal e você identificou ele ali como uma barreira para se alcançar o reconhecimento do seu direito, vai ser uma parte, por isso que eu coloquei como item 2.1, porque é um incidente, ele não é o principal, tá bom? Então, voltando para fechar, já que o foco não é ter uma aula de controle de constitucionalidade por enquanto, o que eu quero que você enxergue comigo é o seguinte: quando eu tenho uma situação de ter que ingressar com uma ação, distribuir uma petição inicial, né, e envolvendo o controle de constitucionalidade, qual é o desfecho que nós podemos observar aqui? Ou a propositura de uma ação do controle concentrado, e isso vai acontecer quando eu observar os legitimados, a indicação dessas referências de parâmetro de controle, tá? Ou será uma ação do controle difuso, leia-se um mandado de segurança, uma ação popular, uma ação civil pública, óbvio, não vai cair ação de divórcio na sua peça, né? Como peça para nós. Mas qualquer remédio constitucional, que é o normal de observarmos aqui, qualquer remédio constitucional pode trazer e sempre traz um incidente de inconstitucionalidade. Então, por mais que não caia uma ação do controle, é quase que impossível não ter um incidente de inconstitucionalidade, ok? Deixa eu voltar aqui rapidamente
vou interagir com vocês rapidinho e eu já volto para a gente continuar aqui essa abordagem, tá bom? Olha só, deixa eu aqui ver aqui alguns comentários. Puxa, quanta mensagem legal. Obrigado. Obrigado, Marlon, Dailton também estava conosco aí. Mona Lisa. Agora tá sem jeito, professor, já copiei e fiz. Desculpa, Mona Lisa, eu tento caprichar aqui, né? Que minha letra, esse sânscrito aqui, às vezes força minha mão, meu espírito libanês. Escrever em árabe. Kalina, a Kalina foi responder ali, né? O Gledson também responderam as perguntas. O Bernardo, professor, aula sensacional. Minha namorada adora sua aula e consigo ver o porquê. Que bom, fico feliz. Então, que vocês sejam muito felizes e que me convidem para o casório, inclusive. Professor, não me compromete, professor. Graciane, controle difuso é comum cair? Eu tinha lido sua pergunta durante a minha fala e eu disse é comum. Se vocês observarem, pessoal, todas as vezes em que nós não tivemos controle concentrado, mas tivermos outras ações, como foi o caso do último mandato de segurança coletivo, sempre tem uma questão de inconstitucionalidade. Necessariamente você precisa destacar dessa forma na sua peça, ó, do incidente de inconstitucionalidade? Não. Você pode colocar como fundamento jurídico corrido. Por que eu faço essa sinalização de criar um item para que você deixe para o seu examinador evidente que você sabe que ali é um controle difuso? Não que se você deixar no texto corrido não será, mas aqui você deixa muito mais claro que você conhece que aquilo é o quê? Um incidente de inconstitucionalidade. É só por uma questão estratégica de demonstração para o seu examinador, beleza? Você poderia simplesmente falar da inconstitucionalidade, não precisa escrever do incidente. O fato de criar um item dessa natureza já é um incidente naturalmente, tá? O incidente é o que justifica a propositura da ação? Graciane, não necessariamente. O que justifica a propositura da ação é o direito que você está buscando reconhecimento ou resistência. Então vamos imaginar que você entre... Quer ver? Eu vou dar um exemplo muito simbólico que me ocorreu aqui na sua pergunta. Nós temos uma situação recente, comprei um celular para minha filha, né? Não vou nem falar que é do iPhone, porque é desagradável falar essas coisas assim, mas naquela situação, quando eu comprei não tinha o carregador. Acho que é a dificuldade da maioria, não tem nem fone de ouvido. Daqui a pouco você compra o celular e só vem a tela, né? Aí você vai comprando aos poucos e monta em casa, igual aqueles brinquedos de antigamente. Enfim, não tinha ali. E aí vamos imaginar que eu queira ingressar com uma ação judicial, reclamando ali questão de consumo, pedindo, falando que é uma cláusula abusiva, enfim, sei lá qual seria o fundamento mais adequado, nunca pesquisei sobre isso, mas para pedir para que seja entregue esse carregador e o fone, tá, como itens essenciais de usabilidade do produto. Vamos imaginar que nessa situação eu descubra a existência de uma lei que esteja violando o meu direito enquanto consumidor de ingressar com uma ação reclamando esse direito. Deu para entender? Uma lei hipotética que diga que quem compra celular não pode entrar com ação. Bem idiota, só para a gente usar de exemplo. Veja, eu tenho um direito, eu tenho uma lesão ali que aconteceu, uma lesão de natureza consumerista. Eu ingresso com uma ação. Só para que esse direito meu possa vir a ser discutido, existe uma barreira antes dela que eu preciso superar. O juiz, a juíza, precisa reconhecer que há uma inconstitucionalidade naquele dispositivo que foi criado em algum momento e que gera um problema para chegar até o meu direito, ok? Então veja que o ponto principal não é essa lei hipotética que eu mencionei. O ponto principal é a lesão enquanto consumidor que eu estou sofrendo. Só que para discutir essa temática, incidentalmente, existe essa questão constitucional. E se é o controle difuso, a gente vai falar com mais cuidado aí durante as aulas, sobretudo as aulas temáticas de controle, laboratórios de peça e assim por diante, tá bom? Deixa eu voltar aqui com vocês. Professor, você é libanês? Opa! Uma mistura de libanês, sírio e uma pitada de mineiro por parte da minha mãe. Ou seja, é uma combinação perigosa, né? Bem perigosa. Temperada e perigosa. Legal. Bacana. Estaremos aqui juntos Alcinildo Júnior. Eu estarei com vocês na grade, dividindo a grade com muita honra com o professor Diego, professora Camila. Estaremos juntos aí, já com várias, já estamos com toda a grade, né, programada, estaremos juntos sem dúvida alguma. Beleza? Pessoal, voltando aqui então,
para que a gente possa fechar, nós falamos aqui do controle de constitucionalidade, eu quero fazer um rápido bate-bola com vocês também, para a gente poder avançar para as marcações, sobre os remédios constitucionais. Também essa abordagem de identificação geral, falando de uma maneira bastante aberta sobre as possibilidades de peça. Então, rapidinho, vou chamar a vinheta e a gente já fala sobre remédios. Olha lá, pessoal, falamos agora sobre remédios constitucionais. Como eu identifico os remédios constitucionais? Repito, não é uma aula sobre remédios, mas uma abertura das peças possíveis de serem cobradas de vocês dentro dessa temática, tá? Então vamos lá, no material, colocar o seguinte. Vejam só, quando a gente fala de remédios, e eu quero fazer isso para poder agregar para vocês as estruturas que são parecidas, remédios constitucionais, quais são as peças possíveis, né? Vamos lá. Nós temos habeas corpus. Professor, o habeas corpus será cobrado, né? Quando envolver o quê, pessoal? Habeas corpus quando envolver liberdade. Liberdade especificamente de locomoção. Liberdade de locomoção. Então, habeas corpus é o remédio constitucional que visa garantir o direito de liberdade de locomoção, o direito constitucional de liberdade de locomoção. O habeas data, por sua vez, habeas data vem de dados, né? Ou seja, busca garantir o direito de acesso, de retificação e de anotação de informações pessoais. É um direito aqui personalíssimo, né? Professor, a minha esposa consegue entrar com HD para ter acesso aos meus dados? Não. Por mais que ela considere que vocês sejam um só, não pode. Por mais que vocês se amem, não dá, tá? Informações pessoais, um direito personalíssimo. Ela pode, se for uma informação pública, buscar através de um mandado de segurança. Né? São informações pessoais mantidas em bancos públicos ou de natureza pública. Vou colocar aqui, ó, bancos públicos. Sem muito apego aqui a esses detalhes, porque não é aula de fato de remédios. Próximo. Pessoal, se não couber HC nem HT, então não cabe HC nem HD, mas é um outro direito líquido e certo, ou seja, tanto o direito de liberdade de locomoção, como o direito de acesso à anotação e retificação, são também direitos líquidos e certos, né? Se for direito líquido e certo que não caiba nenhum desses remédios anteriores, nós temos uma ação subsidiária, mandado de segurança, né? E várias dicas, né, pessoal, para você distinguir de um para outro, principalmente o objeto que nós temos em cada um deles, tá bom? Só para avançar mais um pouquinho, mandado de injunção, quando envolver a ação, a situação de um silêncio da lei, né, não há regulamentação do exercício de um direito constitucional. Nós temos aqui a ação civil pública e nós temos também a ação popular. Ação popular. Então, só a grosso modo, para que a gente possa identificar as possibilidades de peça dentro de cada grande temática. Esse é o nosso objetivo aqui. E aí, pessoal, para que a gente possa, eu disse que faria esse agregar aqui, né? Habeas corpus e habeas data, estruturas parecidas. Mandado de segurança, mandado de injunção, lembrando que cada um deles possui ali, na modalidade individual e coletivo, outra estrutura que a gente pode usar de modo aí bastante próximo. Ação civil pública e ação popular, outros dois conjuntos, mais um conjunto de peças que são muito parecidas, que vão te ajudar a memorizar. Tá bom? É isso. Deixa eu voltar aqui para mim. Eu quero avançar um pouquinho mais aqui com vocês. Olha lá. Para que a gente possa... deixa eu avançar aqui. Aqui, cheguei. Bom, pessoal, hoje pela manhã eu falei um pouquinho com o pessoal sobre alguns cuidados especiais da segunda fase. E é o que a gente vai fazer agora. Só chamar rapidinho aqui a nossa vinheta.
Olha lá. Então, alguns cuidados especiais na segunda fase que você precisa ter. Primeiro de tudo é ler o edital, né? Eu falei bastante isso no nosso bate-papo sobre essas orientações gerais, enfim, mas ler o edital é imprescindível, principalmente nesse campo aqui que eu vou reproduzir com vocês, deixar mais perto, que está mais próximo, que está bem pequenininho, que é o chamado, o famoso anexo 3, que é onde são tratados sobre materiais e procedimentos permitidos para consultas na prova prático-profissional. Então, para você que vai usar o esquema de marcação que eu vou apresentar agora, esse anexo é de leitura obrigatória. Professor, eu preciso fazer marcação no meu VAD? Eu preciso fazer a indicação de cores? Precisar, não, né? Tem que ser útil para você. Se o esquema de cores for te deixar confuso, confusa, perdidaço ali, aí não. Aí eu sugiro que você não faça isso e adote algum método que você possa sentir mais confiança. Mas eu dou uma orientação. Eu sugiro você estabelecer um método, seja qual for, e seguir com esse método até o fim, porque existem várias estratégias de marcação, várias. Você pode marcar, adotar cores para ações, então tudo que for remédio constitucional eu ponho na cor azul, tudo que for ação do controle concentrado eu ponho na cor vermelha, tudo que for procedimento comum na cor amarela e assim por diante. Ou você pode usar essa minha sugestão. Então fique absolutamente à vontade de seguir, obviamente, aquilo que melhor lhe trouxer mais eficiência nos estudos. O que eu vou fazer é uma orientação para vocês aqui, como uma sugestão de algum considerável tempo aí, não vou falar quantos anos, né? Porque senão a gente mostra que é muito velho, mas de experiência na preparação em segunda fase. Olha lá que eu vou colocar para vocês, ó. A sugestão que eu faço, pessoal, é essa daqui. Nós não precisamos de tantas cores, né? Embora nós tenhamos aqui já que memorizar quais são, mas é que com o tempo, usando, vocês já vão memorizando automaticamente. Então, a gradação de cores que eu costumo utilizar. Tudo que tiver destacado em vermelho no meu VAD significa que aquilo envolve petição inicial. Como assim, professor? Pode ser a indicação de legitimados. Eu vou dar um exemplo que eu mencionei aqui há pouco para vocês. Deixa eu até pôr na cor vermelha. Eu disse a vocês que os legitimados para ingressar com uma ação do controle concentrado, eles estão relacionados, deixa eu pôr aqui, no artigo 103 da Constituição Federal, não é isso? Então, lá no artigo 103 da Constituição Federal, eu não preciso pintar tudo também, né? Aqui eu sugeriria apenas o caput, eu vou pintar na cor vermelha. Porque eu sei, quando estiver manuseando meu VAD, que onde tem cor vermelha significa algum elemento importante que eu preciso ter na hora de elaborar minha petição inicial, tá? Verde. Na cor verde, tudo que envolver competência. E eu vou dar um exemplo para você aqui também, com relação à competência. Eu tenho aqui o artigo 102 da Constituição, inciso 1, que vai falar sobre competência do Supremo para julgar ações do controle concentrado, especificamente o artigo 102.1a e a alínea P. Então, vou até fazer esse destaque, pessoal, se você tiver com o seu VAD aí, abra para você analisar. As alíneas A e P, ambas garantem a competência ao Supremo Tribunal Federal para julgar ações do controle, tá? Ação do controle concentrado. A linha A fala para julgar o mérito e a linha P fala julgar liminar ou acautelar, que nós vamos ver que existe uma diferenciação aí nesses nomes, tá bom? Beleza? Tranquilo? Próximo, pessoal. Cor roxa. A cor roxa fica a sugestão para você usar para indicação de cautelares, liminares e tutelas. Professor, por que você colocou 3 nomes? É liminar, é cautelar ou é tutela, né? Por que existem as 3 nomenclaturas? Porque se você tiver em alguma situação de procedimento comum, a expressão que você vai utilizar provavelmente é a concessão das tutelas, né? Porque é o que o CPC 2015 usa. Se você vai usar, vou até escrever aqui, ó, tutelas, vai normalmente, deixa eu pôr na mesma cor para manter o uniforme. Se você estiver diante de, cadê aqui? É cor roxa, né? Ó, tutelas. Você vai encontrar essa expressão lá no CPC. Se você for olhar a lei da ADI, na lei 9868, você vai ver a expressão cautelar, medida cautelar. E se você for para a lei da DPF, lei 9882, ela vai falar de medida liminar.
Então, por isso que eu coloquei os 3 nomes, só para você não se assustar caso você vá de uma lei para outra, aí você saber por que está com essa indicação, tá bom? Deixa eu voltar aqui para a tela. Falou de recursos, quaisquer que sejam, você vai usar a cor preta. Então, tudo que você pintar de preto significa que são dispositivos importantes caso a peça que seja cobrada venha a ser recurso. Professor, tem chance de cair recurso? Inclusive, faz tempo que não cai recurso, né? De todas as petições possíveis, todas as peças possíveis, é a que traz aí maior dificuldade para o examinador e para o examinando também, porque você tem que trazer muito elemento, né? Recurso, imagina que já tem sentença, já tem situações que desenvolveram ali ao longo da ação. Então, costuma não ser a primeira opção, mas cai. Está no edital, cai e a gente estuda a estrutura de recurso. O que tiver então de recurso, cor preta para você. Amarelo também é uma peça não muito usual na nossa área, mas envolve ali as defesas, contestação, defesa, reconvenção, embora, repito, não seja uma constante, está previsto no nosso edital também lá dentro de direito constitucional. Cores azuis, ou melhor, cor azul e a cor marrom, pessoal, envolve aqui direito material. Uma orientação minha, essa é bastante, eu coloquei 2 cores por quê? Primeiro porque a primeira vez que eu coloquei o marrom junto era porque a pessoa não tinha o azul. Aí eu acabei adotando para a vida, porque o aluno acabava voltando depois de uma repescagem, alguma outra situação, e aí para não ficar aquela tanto de cor. Mas o que eu acabo fazendo nessas 2 colorações? A cor azul eu acabo reservando para direito material num sentido amplo. Então vai lá, fundamentais, etc, etc. A cor marrom, pessoal, eu costumo utilizar, embora você possa fazer o uso de uma única, tá? Mas é só uma explicação aqui. Você pode só colocar azul ou só marrom, enfim, para quando fala sobre ordem social. Ordem social é um tema bastante recorrente, né? É lá o título 9 da nossa Constituição Federal e lá, portanto, vai ter muitos artigos que têm repercussão com constância na nossa segunda fase e nas questões. Então, temas que são recorrentes, eu acabo usando marrom só em ordem social, só para ficar destacado ali, tá bom? Mas você pode pintar tudo de azul. Como eu disse, aqui a ideia é te trazer um norte, você adequa aquilo que você achar que faz sentido, tá? Se você achar sentido fazer, por exemplo, tudo que é remédio, como eu disse, na cor vermelha, tudo que é controle na cor azul, como você preferir, ok? Bom, e por último, deixa eu voltar aqui, ó. Cor rosa, tudo que é processual, mas não vai para a peça. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Nós falamos aqui sobre o incidente de inconstitucionalidade. E a Constituição fala sobre a cláusula de reserva de plenário. Vai falar sobre o processo do incidente de inconstitucionalidade dentro do tribunal. É processual, só que você não vai colocar isso na peça necessariamente. Fala sobre o processo de um modo geral. Então, tudo que é rosa vai envolver essa ideia do procedimento, mas que não envolve necessariamente transcrever o dispositivo numa peça. Mas pode ser que seja cobrado de você durante as questões para ver se você entende o procedimento, tá? Então essa é a dinâmica aqui das cores. Professor, gasto milhões de reais, porque atualmente está milhões, né? Para comprar aquelas estábilo, sabe como é que fala aquilo? Minha filha me deixa pobre pedindo essas canetas. Precisa? Melhor coisa que existe no planeta para marcar vademecum chama lápis de cor. Daqueles mais sem vergonha, né? Pelo menos tem que manter o grafite, né? Não adianta cair tudo. Então veja ali, veja que aqui são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cores com marrom. Qualquer joguinho daqueles que vem pequenininho, que dá até em aniversário de criança, fica esperto no seu condomínio, fica atenta aí se não está rolando nada, festinha na escola das crianças, você vai conseguir aquela caixinha pequenininha, lápis de cor pequeno, pessoal. Você não vai ter, não precisa gastar. As canetas, além de passar para o outro lado, né? Você tem aí o problema de que é caro. Dá para você comprar uns 10 vádios com 2 canetas, uma azul e uma vermelha. Então utilize aí. Algumas dicas bastante práticas. Existem aquelas orelhinhas, aqueles tiquezinhos, né? De marcar as páginas. Você não pode usar o post-it, mas você pode comprar essas que já vem pronta. Sempre tem nas livrarias, né? Você pode comprar para colocar. Salvo engano, chama Marca Fácil. É o nome da marca, inclusive. E, salvo engano também, só eles podem produzir isso por alguma questão aí de propriedade industrial. Enfim, é interessante. Se você achar que utilize, né? Eu gosto bastante de usar marcadores, que me ajudam, mas os VADs atualmente, eles já possuem uma gradação de cores ali no cantinho. Então, se você virar ele ou olhar de lado, você já vê que tem uma separação. Isso já te ajuda.
A grande questão desses marcadores é fazer você acionar, chegar mais rápido em cada um desses dispositivos. Eu garanto a você que, independentemente desse acessório, que óbvio, né, é um acessório com a sua função, mas independentemente desse acessório, com o tempo você ganha agilidade para mexer no VAD, tá? O que você precisa ter em mente é que é necessário que o VAD seja o seu companheiro. Você vai ter que ter mais contato com o VAD do que com a sua namorada aqui, viu? Cadê o Bernardo? Mas você tem pouco contato com a namorada até passar a segunda fase, mais com o VAD. O VAD é o seu companheiro para dormir, para acordar, só não entra no chuveiro com ele. O restante é o seu companheiro de jornada até o dia da aprovação. Brincadeira, ainda que a sua namorada que estava gostando da minha aula já não vai gostar mais. Beleza? Ok? Bom, pessoal, e para já conduzir ao final do nosso bate-papo, a grande ideia aqui era dar esse panorama geral, mostrar essa sugestão de marcação. Eu quero mostrar para vocês aqui também sobre ferramentas importantíssimas que você tem no seu VAD. E eu transcrevi aqui exatamente como vai aparecer na sua Constituição, independentemente de qualquer situação, tá? E daqui a pouco a gente finaliza batendo papo, tirando as dúvidas que eventualmente vocês tenham. Vejam só. Duas ferramentas poderosas que nós temos no VAD. Já vem com todos os VADs, muito raro você ver um VAD sem, sobretudo as principais editoras, né, todas elas vão manter. Primeiro elemento que você precisa aqui, vai te ajudar demais, vai ser o chamado índice sistemático. O que é o índice sistemático? O índice sistemático, meus amigos, é exatamente o que vocês estão vendo aqui, ó. É como se você pegasse o sumário de um livro. Eu coloquei na tabela só para ficar bem distinta, né, cada elemento, mas veja aqui. A Constituição, ela tem lá os seus títulos, estão aqui relacionados, 9 títulos temáticos, e o último lá que fala sobre disposições gerais, mas 9 títulos temáticos, e para cada título você tem o tema, né? Então veja aqui, título 1, dos princípios fundamentais. Ele vai abarcar o artigo 1º, deixa eu colocar outra cor para dar para enxergar, artigo 1º ao artigo 4º. Depois, nós temos aqui o título 2, vai falar dos direitos e garantias fundamentais. Então, capítulo 1, que é o artigo 5º especificamente, dos direitos e deveres individuais e coletivos. Capítulo 2, os direitos sociais, vai do artigo 6º ao 11. Capítulo 3, nacionalidade, 12 e 13. Direitos políticos, 14 ao 16. Partidos políticos, 17. Não precisa memorizar, obviamente, né? Mas eu estou dando só para você, para exemplificar, que quando a gente fala desse índice sistemático, significa dizer que eu consigo olhar para a Constituição de uma maneira macro. É como se eu tivesse subir assim, ó, tirei uma foto lá do Google Maps, né? E eu consegui enxergar o que está acontecendo ali. Essa análise te possibilita caminhar rapidamente para o tema que precisa. Imagine se cai uma questão falando sobre terras indígenas. Usei esse exemplo hoje pela manhã. E aí você começa lá, terras indígenas, deixa lá. Artigo 1º. E terras indígenas vai estar no artigo 20 e vai estar lá no final da Constituição, 236, salvo engano. Não dá. Na hora que você chegar lá no final, já está o pessoal tudo indo embora, né? Então, você tem que ter uma noção legal aqui do VAD e o índice sistemático, da Constituição, perdão, o índice sistemático, que é uma ferramenta do seu VADMECum, vai te possibilitar esse olhar por cima. Então, você consegue já pincelar. Outro exemplo, quando a gente fala dos direitos sociais, também usei esse exemplo pela manhã, estou repetindo ele aqui. Quando a gente fala dos direitos sociais, um dos direitos sociais que está ali no caput do artigo 6º é o direito à saúde. Olha lá, nós estamos numa situação calamitosa envolvendo a dengue. E uma das funções que nós temos do Estado é proporcionar a saúde, não é isso? Esse dever que se impõe ao Estado está tanto no artigo 6º, como lá no título 9, lá no finalzinho, ordem social, que vai tratar sobre o Sistema Único de Saúde, que fala justamente de situações como essa de endemia, pandemia, enfim, como faz o SUS para proporcionar a efetivação desse direito social, afigurando-se aí como o Estado, tá bom? Então tem essa visão macro do texto constitucional. E o último, pessoal, esse não vai ter o slide, mas eu vou explicar para vocês, é o índice alfabético remissivo. Índice alfabético remissivo. Eu costumo usar uma expressão que eu não falei ainda, mas vou falar agora, né?
A gente tem um hábito que é um hábito que é decorrente das tecnologias que estão à disposição. Eu confesso a vocês que em sala de aula, se eu precisar, eu dou aula em faculdade, aqui no curso preparatório eu vou usar o VAD porque é o meu instrumento junto com os alunos. Mas numa faculdade ou numa primeira fase, se eu precisar rapidamente do acesso a um artigo, a um dispositivo, o meu ímpeto não é pegar o VAD que pesa 4,5 kg. É pegar o tablet que pesa ali, sei lá, 300 gramas, 400 gramas, estou chutando, deve ser mais ou menos próximo disso. Ou o celular mais leve ainda, né? Jogo ali na legislação, abro o aplicativo, sei lá, e acho. Agora, o que eu preciso? Se me derem um VAD, eu vou achar também. E nós, quando estamos aqui durante a faculdade, durante o processo de buscar conhecimento aí, nós não podemos ser preguiçosos de não ter o contato físico com o VAD, até porque nós temos essa fase ao final da graduação que precisamos passar por ela para poder fechar esse ciclo. Então, um estudante de direito, que é um eterno estudante, sabemos disso, ele tem que ter a mesma usabilidade do VAD como tem ali um eclesiástico com a sua escritura sagrada. Eu sou de formação salesiana. Se me derem uma Bíblia e eu abrir, falar assim, sabe, abre no Gênesis, se eu começar pelas últimas folhas, alguma coisa você vai achar de estranho, porque o Gênesis está no começo, para você que não conhece uma Bíblia Sagrada, a Bíblia Sagrada está no começo. Ah, eu quero ver aqui alguma coisa sobre o Velho Testamento, eu não vou começar lá no final também. Enfim, essa sistemática de noção é o que você tem que ter com o seu VAD. Se vai abrir a Constituição, está no começo. Legislação, está no meio, entre o meio e o fim. Súmula vinculante, lá no finalzão. Então essa noção, e pode ter uma variação, obviamente, por cada editora, mas você tem que estar habituado a mexer com um VAD seu. E você, o companheiro, quando eu falei aqui para o Bernardo, que vai ser do começo ao fim, esquece a namorada, fica só com o VAD, é de fato a sua companhia. Porque não vá fazer também um erro comum, que é usar bastante o VAD e chegar na véspera comprar um VAD 0 bala novinho de outra editora. Pronto, ferrou toda a sua experiência com o VAD, porque se você precisar, você vai ter grande dificuldade de achar. Todas essas orientações, todas essas dicas, elas têm um único propósito, fazer com que você tenha mais condição de eficiência na sua preparação. Pela manhã também, se você não assistiu, convido você a assistir esse bate-papo pela manhã, que eu falei sobre interpretação de questões discursivas. Um ponto que eu destaquei ali é quanto ao tempo de prova. E a minha sugestão segura para você, 2h30 de peça, 30 minutos para cada questão. Então veja que se você não tem um material bem organizado nesse sentido, meia hora só para achar onde está a Constituição. Então não é isso que nós queremos aqui. Beleza, gente? Tranquilo? Deixa eu aqui dar uma olhada com vocês sobre eventuais dúvidas e a gente vai chegando ao fim, né, desse nosso bate-papo, dessa nossa aula aqui. Deixa eu ver aqui. Obrigado pelas mensagens, pessoal. O Bernardo falando aqui que é a mistura de judeu, português e muçulmano. Essas combinações têm o seu tempero, Bernardo, tem o seu tempero, né, você sabe. Deixa eu ver aqui. A Thaís falou que ia fazer igual as minhas marcações, legal. Deixa eu ver. Não tem nenhum marcado já, Ana. A gente vai marcando sempre durante as aulas. Durante as minhas aulas eu faço sugestões, mas a marcação do VAD, o interessante é que vocês façam à medida que a gente estuda, né? Não dá para passar assim, marquem todos os artigos, mas reforço. Existe na nossa plataforma, para você que é aluno, nas diversas modalidades que possam existir, vocês conseguem acessar um arquivo que vai explicar, professor Diego ontem na aula, inclusive, fala sobre ele, sobre esses artigos que são mais recorrentes como fundamento de peças e de questões, tá bom? Deixa eu ver... deixa eu ver o que o Bernardo falou. Fica tranquilo, prof, eu e minha namorada já pedimos para entrar em nosso VAD Método Estratégia. Legal. Entregar. Boa. Obrigado, Mona Lisa. Obrigado pelas palavras de generosidade aí. A aula da manhã está na área do aluno. Greciane, eu não tenho certeza, porque eu não conferi. Acredito que sim. De qualquer forma, eu garanto para você que está no YouTube, tá? Se você, inclusive, achar no meu Instagram, você vai ver que pela manhã eu coloquei lá o link para o pessoal acessar. Se não achar, me manda uma mensagem no Instagram, eu te mando aí diretamente. Mas eu vou postar na sequência aqui para vocês verem. Acho melhor pintar o texto ou apenas sublinhar? Ótima pergunta, Alcinildo. Eu vou te responder encerrando o nosso bate-papo. Quando você estiver diante de um enunciado, deixa eu mostrar aqui, ó, vou colocar como hipotético. Ó, peguei aqui um enunciado que eu falei pela manhã, mas deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, deixa eu compartilhar a tela. Vamos imaginar que isso seja o texto de um artigo, tá? Você vai fazer o quê? Você vai pintar tudo?
Será que faz sentido você pegar, vou dar um exemplificado aqui, ó, deixa eu pôr na cor amarela. Será que faz sentido eu fazer isso aqui, ó, passando o artigo inteiro? A menos que seja realmente tudo de extrema relevância, não, né? Então, normalmente, o que a gente sugere? Se for, por exemplo, lá os legitimados do artigo 103, você pinta lá o inciso inteiro, o dispositivo inteiro, mas você pode simplesmente sublinhar, tá? Você pode pintar o caput, que às vezes vai ser um texto mais curto, e nos demais você só sublinha o que for relevante. As cores têm que fazer sentido para você ali. E aí, qual é a marcação que você pode usar se você optar, porque lembremos que não pode usar o post-it, tem lá o anexo 3 para você conferir o que pode e o que não pode, mas se você não quiser também usar aquele marca fácil ou marcador, enfim, qualquer nome que seja, que eu mencionei, você pode usar clips? Pode. Pode que em cada página, o seu VAD fica robusto, né? Que ele fica com a boca aberta, assim, de tanto clips. Mas o mesmo esquema de cores que eu mencionei ali para você pintar, você pode, tem os kits que vendem, isso é super barato, pessoal, fácil de achar na internet, enfim, aqueles clipes coloridos. Comprem nas mesmas cores daquelas que eu sugeri aqui para vocês. Deixa eu voltar até aqui, se você quiser dar um print, enfim. Olha lá, vou deixar aqui na tela rapidinho. Vou até tirar a marcação para você poder ter mais qualidade, tá? Então você pode comprar esses clipes. Então na página em que você marcar muitas coisas na cor vermelha, você põe um clipe vermelho ali. Não tem problema ele ficar robusto, bem grosso, porque vai ficando grosso à medida que você coloca o clipe, né? Coloca ele lá no cantinho assim para facilitar. Porque na hora da prova pode ser um elemento também. Você sabe que se ali tem um clipe vermelho, porque existem marcações vermelhas dentro daquela página. É uma sugestão, tá ok? É isso, pessoal. Eu agradeço vocês aqui pela companhia, né? Terça-feira, e eu sei que nesse horário, se você está acompanhando, ou você está matando aula, ou você já teve o dia de trabalho e mesmo assim está me dando aqui o prazer da sua companhia. Muito grato por isso e espero que a gente tenha aí saído diferente dessa aula de como a gente entrou. Espero que você tenha aproveitado bastante. Qualquer dúvida, eu repito aqui meu Instagram, deixa eu escrever para você. Você pode ir lá me mandar sua dúvida, podemos interagir, tirar dúvida. Eu sempre compartilho por lá, pessoal, as aulas que a gente vai ministrar aqui, tiro dúvidas, posto coisas relevantes para essa caminhada aí rumo à aprovação do exame de ordem. Também posto coisas sobre concurso público, sobre carreira profissional, enfim, e muita piada sem graça, diga-se de passagem. Então, uma coisa que eu gosto é piada sem graça, porque a vida já é pesada demais, né? Então a gente pelo menos ri da bobeira alheia. Tá bom? Obrigado pela sua companhia. Não deixe de dar aí uma curtidinha na nossa aula para mostrar para o chefe que foi uma contratação boa, que ele não jogou dinheiro fora, né? Obrigado pela sua companhia, pessoal. Fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau.